A Tatiana Goiana pergunta aqui, qual a situação das criptomoedas num cenário de apagão global da internet por uma cyberpandemia? Essa foi catastrófica. Tem um conceito na ecologia chamado capacidade de suporte. Se nós passássemos 48 horas sem energia elétrica, não ia ter água na torneira. Se a gente passasse 72 horas sem energia elétrica, já ia começar a acumular corpos e a gente não ia poder nem consumir a água do poço, nem do rio. As pessoas imaginam que a capacidade de suporte do Brasil sem energia elétrica é a mesma de antes da energia elétrica. Em 1800 tinham menos de 3 milhões de pessoas no Brasil. Se a gente passar um mês sem energia elétrica, a nossa última preocupação vai ser o Bitcoin. Mas voltando, 99% da população vai morrer em 6 meses. Se a gente ficar sem energia elétrica um mês, vai morrer todo mundo, não é isso? As pessoas que não vão morrer são pessoas muito de rocha e normalmente as pessoas que vão sobreviver são pessoas que já estão acostumadas a passar fome, a matar. Mendigo e roceiro numa situação dessa tem uma vantagem absurda, não é isso? O cara que está acostumado a ficar 15 dias sem comer, vai tá de boa, né? As habilidades são desenvolvidas. Mas voltando à questão, o Bitcoin ele pode ser rodado em qualquer computador do mundo. Para a rede parar de funcionar, realmente a internet teria que parar de funcionar em todos os países. Só que tudo pararia de funcionar. Renato, todo o sistema bancário. Como é que você vê essa questão do Putin dizer que vai bloquear a internet na Rússia? Já bloqueou. Ele bloqueou o acesso aos sites que não tem no final RU, não é isso? E o povo russo que tem Bitcoin, que está lá com sua riqueza em Bitcoin, o que é que eles podem fazer nesse momento? Porque é o seguinte, respondendo a questão, se a internet saísse do ar, o Bitcoin sairia do ar e quando a internet voltasse, ele voltava a entrar no ar. Só que nesse meio tempo, você pode fazer transações por qualquer outro meio de comunicação. Você pode mandar por carta, por rádio, por qualquer outro meio de comunicação, por telefone. Mas é perigoso. De boca. Você vai ser interceptado. Não, mas a transação... Por exemplo, você tem um endereço. Eu tenho um endereço. Eu posso fazer uma transação de que eu te dou 3 bitcoins do meu endereço para o seu endereço e assinar isso. E essa mensagem, alguém pegar, não interfere. Ele não tem como me roubar esse dinheiro. Porque eu não tenho a senha do meu dinheiro. Isso é uma derivada da senha do meu dinheiro. Eu posso transmitir por rádio, por qualquer outro meio de comunicação, inclusive jogar na rede. A internet está fora do ar, eu jogo a transação lá e vou esperar a rede voltar. A resposta à sua pergunta já tem na China. A China tem um firewall. Inclusive, a China teve um firewall durante vários anos, proibia Bitcoin e a maior parte da mineração do mundo era lá. Sim. O que os caras faziam? Eles utilizavam VPN, né? E outros meios de comunicação. Hoje em dia tem, inclusive, dispositivo físico para você colocar Bitcoin e transacionar sem utilizar a internet, né? E hoje em dia tem a questão da Starlink na Rússia em alguns certos pontos que ele não vai conseguir bloquear isso. Não é isso mesmo? Não, e o cara da Amazon já está prometendo. Aqui no Brasil já existem satélites. Na roça tem Hughes, né? Que seria o equivalente, só que como ele é mais afastado, o delay é maior, né? Porque a latência é maior. A internet, hoje em dia, qualquer município da Bahia, do interior, você consegue comprar internet de satélite da Hughes. A questão é que eles estão fazendo uma constelação de órbita baixa e o cara da Amazon lá, como é o nome do corno lá? O Bezos. Como é que chama? Ele já falou que vai colocar uma constelação 3 vezes maior, não é isso? E vários caras vão botar constelações. É isso. Vou começar a se bater tudo lá em cima desse jeito. Kessler Síndrome, que chama isso. Tem uma previsão de um cara chamado Kessler, que é um cientista, de que nossa exploração espacial podia ser atrasada há 200, 300 anos se tivesse uma quantidade grande de satélites lá e alguém começar a fazer brincadeira como a China fez recentemente de destruir coisa e os detritos podiam começar a destruir os outros e por cadeia ficar com uma quantidade tão grande de lixo espacial que a gente pudesse ficar 200, 300 anos sem mandar nada para o espaço. Isso é uma possibilidade. E isso já foi previsto há mais de 50 anos. Isso é possível. Perfeito. Bom, tem uma pergunta aqui do Vitor Brito. E aí a gente vai... A pergunta dele vai puxando o tema inicial da nossa conversa. Gostaria de saber dos participantes como eles acham que essa guerra vai acabar. Isso é completamente imprevisível. Pode acabar com guerra nuclear, pode acabar com o Putin aceitando um acordo. Mas eu acho assim que, de qualquer jeito, acaba sempre a Rússia perdendo, né? Ou o mundo perdendo junto. Porque eu acho que não tem como a Rússia ganhar essa guerra. Ela pode ganhar todas as batalhas em campo. Como os Estados Unidos ganhou todas as batalhas no Vietnã. Como a União Soviética ganhou todas as batalhas no Afeganistão. Né? Mas como os Estados Unidos também ganhou todas as batalhas no Afeganistão. Mas ganhar a guerra, ela não tem como ganhar. Mas o problema é quanto o mundo vai perder com isso, né? O problema é esse, que a Rússia já está condenada. O problema é o nosso mundo. O que é que vai ser dele, né? O que é que você acha, Renato? A gente tem que fazer uma comparação de peras com peras e de maçãs com maçãs, né? A gente não pode comparar a invasão da Ucrânia com a invasão da Chechênia, né? São coisas totalmente diferentes. A Ucrânia é um quadrado de 1.400 por 1.400. A Ucrânia é maior do que Rio e São Paulo juntos.
A Ucrânia é maior que Minas, a Ucrânia é maior que a Bahia. Só que a Bahia tem 15 milhões de habitantes, eles têm 42. Na verdade, 39, porque já vazaram uns 3 ou 4 milhões de pessoas. Inclusive, tem vários países, Portugal, salvo engano, a segunda maior colônia de ucraniano. A população morando fora do país é enorme. A Ucrânia é um país com PIB per capita metade do Brasil, é um país miserável. É um país altamente corrupto. Tem 5 famílias que são donas de 80% do país. Que inclusive colocaram esse cara lá. E todos os políticos, eles são os donos do país. Não existem. Nesse filme não tem mocinho, só tem bandido. Tudo vagabundo, tudo vagabundo. Aquele nó da Snake Island. Não, os caras resistiram até a morte. No dia seguinte a Rússia mostrou os 12 caras, não tinha nenhum arranhão, ninguém morreu. Foi tudo mentira, o áudio era mentira. Todos esses tanques que vocês estão vendo na televisão. O russo destrói o tanque ucraniano, ele vai lá e pinta um Z e tira uma foto. Destruímos mais 50 tanques russos. É tudo mentira. Tudo mentira. E a gente não pode ver o que a Rússia está dizendo, porque não tem Sputniks aqui, não tem RT, eles silenciaram todo mundo, não é isso? Silenciaram todo mundo. O primeiro avião russo abatido foi sábado. A Rússia tinha um domínio aéreo completo, mais de uma semana. A marinha deles durou 38 minutos. O último navio que sobrou, eles mesmo destruíram para a Rússia, porque sabiam que ia perder uma dessa. A marinha deles, a aeronáutica deles durou acho que 27 minutos. Os aviões que existem ainda porque fugiu para outro país. Então, foi um domínio assim, a Rússia botou para lascar. Tipo, foi uma demonstração, uma demonstração de força linda. Agora, vamos fazer uma comparação com um país com a mesma população e área, o Iraque. A Segunda Guerra do Iraque, os Estados Unidos inventou um negócio que inclusive a ONU disse que era crime, que era proibido, não sei o que lá, e a ONU mesmo fez, que é zona de exclusão aérea. A zona de exclusão aérea é o seguinte, eu tô dizendo que quem vier aqui eu vou madeirar, mesmo que não seja militar. Eu vou madeirar. E eles meteram bronca em quem subisse um pampipa ali, eles atiravam. Eles fizeram isso no Iraque, madeira, durante 6 meses. Não tinha nada, você não podia sair de avião do país. Depois que não tinha nada no país, o americano demorou quantos dias para tomar Bagdá? 21 dias. Certo? Vamos esperar 21 dias. A vantagem chegamos na segunda... em 15 dias hoje. A vantagem tecnológica e material dos Estados Unidos sobre o Iraque era 100 vezes maior do que a vantagem da Rússia sobre a Ucrânia. Eles têm os mesmos tanques, os mesmos aviões. É lógico que existe uma diferença de escala de número, mas a diferença de escala de número dos Estados Unidos também é absurda em relação a... Os Estados Unidos têm 2 strike groups que tem mais bomba atômica do que a maioria dos países, do que vários países, do que a Coreia do Norte. O strike group aí que tem mais bomba atômica do que a Coreia do Norte. Os Estados Unidos têm mais bomba atômica em submarino do que a China de todos. Não tem como comparar, né? Em relação assim à economia da Ucrânia, o que tem de mais relevante lá? Tem alguma coisa realmente econômica de interesse na Rússia ou é algo meramente militar estratégico? A Ucrânia é para a Europa o que o Egito era para Roma. Se o Egito não mandasse comida, eles passariam fome e entrariam em colapso. A Ucrânia é e sempre foi o celeiro da Europa. A Ucrânia e a Rússia exportam 33% a 35% de toda a cevada e trigo do mundo. Aí eu lhe pergunto, eles dizem, nós vamos boicotar, a gente vai arregaçar, não sei o que, vai fazer acontecer. Esses países que precisam importar comida, eles vão pagar o dobro ou 50% mais para comprar o trigo de outra pessoa que não seja a Rússia e a Ucrânia? Eu não tô falando de... A Europa paga, a Europa pode triplicar o valor eles têm condição de pagar. Agora eu tô falando de país merda, meu irmão, de Filipinas, de Indonésia, de merda, de país miserável, de país pobre, de país que se aumentar a comida 20%, eles cortam a cabeça dos políticos, né? Eles começam a ter... Como é o negócio? Primavera Árabe aconteceu em decorrência de quebra de safra. Exatamente. A Revolução Francesa foi uma consequência direta do vulcão. O vulcão diminuiu a incidência de sol na Europa há 7 anos. Foram 7 anos de produzindo cada vez menos comida, as pessoas passando fome e o pessoal passando fome. Rapaz, se você não tem filho, você morre de fome de boa. Agora, se você tem filho, meu irmão, e o guri chora de fome e você vira um bicho, você faz qualquer coisa. Mas você vai botar comida dentro de casa. E é isso que os caras fizeram na Revolução Francesa. Mataram freira, mataram o que queria, mas eles queriam solução. Eu duvido que a maior parte do mundo não é. 80% da população mundial vive sob países miseráveis. A maior parte da população mundial não vive sob democracia. Os 35 países que foram neutros e os 7 que ficaram do lado da Rússia não é apenas a maior parte da população da humanidade, como é a maior parte do PIB da humanidade. A Índia já falou que não vai boicotar. A China já falou que não vai boicotar. O Japão já deixou claro, você me dá essa ilhazinha aqui, a Sakhalina, que a gente entre em acordo, não é isso? Já ficou muito claro que esse boicote não vai dar certo. E se desse, seria menos pior para a Rússia do que seria pro resto do mundo. Com certeza. Eu assim, fico assim só um pouco assim, Renato, com algumas coisas que você falou, porque assim, a questão do poderio militar ucraniano não é atualizado, né? E o poderio russo é bem atualizado, né? Então você tem um Su-27, um Su-27 lá de um avião da década de 80 na Ucrânia, enquanto ele tem um Su-35 agora de 2010, né? Então bem mais atual, que não tem como a Ucrânia fazer frente a isso, né? Então eu acho que assim, apesar de ser parecido, não é
igual, é bem diferente. E a gente também tem que tomar um pouco de cuidado, porque o Vladimir Putin, ele é um mestre da propaganda, né? Ele é um espião, cara. Ele é um mestre da propaganda, então assim, vender desinformação e contar mentira é com ele mesmo. Se você retroagir um pouco essa história aí de guerra de Rússia e Ucrânia, há mais de 4 anos já se falava que a Rússia iria invadir a Ucrânia, né? Nas vésperas disso ele declarou, disse assim, parem de falar essa besteira, não vamos invadir ninguém. Então tudo que esses caras falam é mentira. Então eles invadiram primeiro dizendo que iam tirar nazistas do poder, fascistas, né? Como toda esquerda gosta sempre de acusar o outro do que ela é, né? Chamar os caras de nazista, de fascista, de tudo que ela é, mas ela gosta de imputar os outros, né? Então ele inventou essa história, depois inventou que foi a questão da OTAN se aproximando, e agora está inventando essa questão de laboratório de arma química. Eu não sei se você viu que coisa nova agora, que tem laboratório de arma biológica, né? Os Estados Unidos junto com a Ucrânia tem uma produção de armas biológicas lá na Ucrânia, né? Então toda hora eles mudam a tese, toda hora eles mudam a versão, e ficam extremamente complicados com isso. Então, assim, o Putin é um mestre da desinformação. O que é que você acha dessa questão toda aí, Renato? Voltando à Segunda Guerra do Iraque, os Estados Unidos diziam que o Iraque tinha arma de destruição de massa. Sim, verdade, tinha arma verdade, claro. Existe um capítulo de um livro, tem um livro, eu vim aqui fazer propaganda do meu livro, mas tem um outro livro que a leitura é mais fundamental, que é Caminho da Servidão, de um cara chamado Friedrich Hayek. Tem um capítulo do Friedrich Hayek que é denominado Por que os piores chegam ao poder. Porque os piores chegam ao poder. Eu defendo a tese de que um travesti da cadeia é 100 vezes mais homem. Ele tem 100 vezes mais honra do que Bolsonaro, do que Putin, do que todos esses caras. Bolsonaro disse que ia morrer e não ia se curvar. Ele chegou lá e beijou no rosto e foi beber de noite na casa do Toffoli e indicou todos os capachos e acólitos do Toffoli para o STF, todos os lugares, né? Essa semana, inclusive, ele liberou o negócio do Vale Calcinha, Vale Absorvente, né? Hoje ele passou a lei que ele apoia de cota para mãe solteira, né? Mas o Biden, há 9 meses, há menos de um ano atrás, dizia que ia destruir a família. Ele não ia acabar com ele, destruir a família e botar na cadeia todos o pessoal do Maduro. Anteontem ele beijou no rosto de Maduro, abraçou. Só faltou beijar na boca, não é isso? Só faltou o cara beijando. Você beija no rosto de homem? Você beija no rosto de homem? Eu beijo no rosto de meu pai, de meus filhos, meus sobrinhos. Você beija no rosto dos seus brothers? Não. E você argentinos costumam beijar no rosto. Você beija no rosto dos seus brothers? É isso, ele beijou. Biden, inclusive, uma cultura menos de contato que a nossa, americana, não é isso? Biden beijou o Maduro no rosto, dando risada com o cara, abraçando o cara. Tipo assim, um cara que ele dizia que ia destruir a família do cara um ano atrás, não é isso? Pra se eleger. Então, esses caras não têm nenhuma honra. Um travesti na cadeia, se ele fizer um acordo e não pagar, vai acontecer o que com travesti na cadeia? Ali tem muito mais honra. A cadeia é um lugar que tem mais honra do que na política. Esses caras são menos honrados que um travesti da cadeia. Mas voltando, já que a gente tá falando de vagabundo aqui, é isso, a gente tá falando de vagabundo, não é de homem, não é isso? Como é o nome, o grande dizia, né, que homem é homem, menina é menino, viado é viado e político é político, não é? Os caras diziam, não tinha um negócio desse? É verdade. Eu conheço o Falcão falar. Ele não é mentira? É Falcão. Isso, a gente tá falando de vagabundo, a gente tá falando de homem aqui, não é isso? Hoje em dia, bicho, pra você encontrar um cara que tem a honra hoje em dia, é 1 em 100, uma mulher 1 em 10 mil. Hoje em dia, os homens são mulheres e as mulheres são crianças. O grande problema da política mundial é exatamente que você colocou pessoas que não têm nenhuma qualificação, não contribuem nada para a sociedade, são parasitas para ter a maioria. A democracia é um condomínio onde o porteiro vota. O porteiro vai querer mais porteiro, que o porteiro recebe um salário maior, até o condomínio colapsar. Se alguém não entender isso, procure o Deus que democracia, o Deus que falou de Hope. Isso é uma certeza absoluta. Os pais fundadores nunca usaram essa palavra democracia, nunca usaram essa palavra nem na Constituição Americana, nem na Constituição Estadual dos Estados Unidos. Eles usavam a palavra república. República é um condomínio. Quem contribui, vota, não é isso? A gente vive hoje um esquema que os parasitas votam. Aí é por isso que esse tipo de escória consegue chegar ao poder, né? Mas voltando à questão. Vamos voltar à questão de Putin. Sim. Tudo bem, Putin pode ser um mentiroso. São todos inferiores a um travesti da cadeia. Mas nós não ouvimos as mentiras de Putin. Nós ouvimos o que o globalista diz que Putin disse. Você ouviu da RT? Você está acompanhando o Sputniks? Ele está vedado, não passa no YouTube a versão dele. Nós só ouvimos a versão de um dos lados mentirosos. Não existem, eu repito o que eu falei aqui 2 vezes. Nesse filme não tem mocinho. Esse é o filme de terror, só tem bandido, tudo vagabundo. Agora eu lhe pergunto, se o cara do PCC lutar com o cara do terceiro comando, eles se matarem, é bom ou ruim pra gente? Quanto menos, melhor. Quanto mais vagabundo se matar, é melhor porque não é vagabundo. É isso. Aí tem uns caras, tem um Peter Turguniev, tem um advogado lá que tem não sei quantos mil seguidores. Não, porque é uma agressão injusta, não sei o que lá. Rapaz, os governos são organizações criminosas. Os governos são organizações criminosas. O tributo é uma ameaça de morte se você não pagar. Se você resistir, não pagar, você vai morrer. Renato. Você vai preso. Se um estuprador for morto por um assassino no meio de um estupro, é legítima defesa ou não é?
É. Você botar pessoas, ele tá proibindo 27 milhões de homens de sair do país para forçadamente ir pro exército. Isso é moral e pragmaticamente inferior à escravidão. A escravidão é fundamentada na Bíblia num contrato que você sabe que você vira escravo se você não pagar a sua dívida, não é isso? Se você roubou algo de mim e não me devolveu, você se torna meu escravo no Êxodo 22, não é isso?